Olá, boa noite, meus queridos e minhas queridas da Cecim. É um prazer imenso estar aqui de novo, podendo conversar um pouquinho com vocês, né? Fazendo essa troca maravilhosa, porque é sempre uma troca. A gente fala o que sabe, a gente emite uma opinião, mas o mais importante para mim é quando a gente faz refletir, quando faz com que o outro pare um pouquinho, avalie o que a gente disse, traga para a sua realidade e a partir dali ele faça a sua filtragem e guarde aquilo que realmente for bom e aquilo que ele não acha que é, ele elimina. Mas assim é uma troca muito salutar porque a gente acaba aprendendo cada vez mais que a gente vem falar algum tema e de alguma forma inspirando outras pessoas a fazê-las refletirem sobre isso. Então, para mim é sempre muito, muito importante. É um aprendizado mútuo e eu me sinto muito honrada por isso. Gratidão, Ellen, gratidão, Chiquita. Hoje, o nosso tema é o perdão. O perdão como ato de amor. E eu ainda colocaria mais, o perdão como ato de amor e de cura, né? Quando me foi proposto escolher o tema, esse foi o primeiro que veio à minha mente. Por quê? Porque falar sobre o perdão, né, a filosofia do perdão, a teoria do perdão, é muito fácil. Tudo isso é muito tranquilo. Eu acredito que todo mundo que está aqui sabe muito sobre o perdão. Sabe o que ele significa, sabe todas as origens, sabe que é uma virtude que é bem desafiadora de se ter. Sabe muito na teoria. Mas, para mim, o grande desafio do perdão é a sua prática. Praticar o perdão realmente é uma tarefa muito árdua e é algo que a gente precisa fazer. É algo que é feito por uma questão de até saúde, né? Hoje em dia já é comprovado cientificamente, mas lá na frente eu vou falar um pouco sobre isso. Então, perdoar é um ato de amor para consigo, primeiramente, e para com o próximo. É um ato de amor que cura, porque só o amor cura, não é verdade? Mas nós, como grandes aprendizes da Boa Nova, como eternos seres que estamos aqui em processo de crescimento evolutivo, em processo de amadurecimento espiritual, ainda temos um desafio nessa prática. E uma das questões que eu gostaria de começar jogando para vocês, né? Vamos falar assim, para que vocês passem a refletir sobre elas, são 3 perguntas vinculadas ao perdão. Eu quero que vocês reflitam, a gente vai ter essa conversa sobre o perdão e eu quero que ao final vocês respondam com toda a sinceridade do seu coração. Não precisa ser no chat, não. É uma resposta para si mesmo, porque a única pessoa que é beneficiada com a verdade e a libertação do perdão somos nós mesmos. Nós temos a falsa ilusão que auxiliamos o outro. De alguma forma, pode ser verdade, mas auxiliar o outro quando o outro também tem essa verdade, quando o outro também está aberto a perdoar, quando o outro também está aberto a receber o perdão. Mas a participação real no processo de cura e de libertação é de cada um, né? É uma responsabilidade individual, mesmo que abranja o coletivo de alguma forma. Então, assim, as 3 perguntas são: você tem alguém a quem precisa perdoar? Segunda, você tem alguém a quem precisa pedir perdão? E da terceira, você tem dificuldade em perdoar ao próximo e principalmente em perdoar a si mesmo? São 3 perguntas supostamente fáceis, né? E que eu principalmente, né, falo por mim, no primeiro momento eu digo, não, acho que eu não tenho ninguém a quem perdoar, não tenho ninguém a quem pedir perdão, e para mim é fácil perdoar. Mas eu vou contar uma historinha para vocês, pra gente começar, para vocês verem como essas questões nos enganam muito, né? Eu fiz uma certa feita um curso de desenvolvimento pessoal, baseado nos métodos da Louise Hay, que é uma
uma física e também uma palestrante maravilhosa, que ela defendia que nós podíamos nos curar através do auto-amor, através do perdão, né? Então, assim, nesse curso teve uma prática que era uma meditação sobre o perdão. E, obviamente, a facilitadora fez essas perguntas pra gente e a principal foi: você tem alguém a quem você precisa perdoar? Aí eu, logo de primeira, parei, olhei, refleti sobre todas as questões, né, da nossa vida, porque todos nós temos. As pessoas que nos magoam, as pessoas que nos ofendem, as pessoas que fazem algo que a gente não gosta, enfim, né? Porque as mágoas, elas são constituídas de várias formas. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. E dentro da minha reflexão, cheguei à conclusão que não tenho ninguém. Então ela foi fazendo a meditação, eu fui sendo guiada, né, e todas as outras pessoas. E chegado a determinado momento, eu comecei a sentir uma coisa estranha no coração. Foi muito estranho mesmo, porque foi um incômodo tão grande que eu não estava entendendo porque eu estava sentindo aquilo. E no decorrer do processo, né, ela vai levando a gente para um trabalho mais profundo, realmente o verdadeiro mergulhar para dentro de si. Eu cheguei à conclusão de que ainda tinha ressentimento de uma pessoa que tinha falado algumas coisas que no momento foram muito cruéis e que feriu, né, assim, a mim, dentro daquilo que, da minha realidade de vida, a palavra da pessoa feriu, e que para mim, eu tinha ficado chateada no momento, mas tinha perdoado, não tinha aquilo, tinha passado já tinha até esquecido, né? Tanto é que eu refleti sobre tantas coisas e não tinha refletido sobre essa pessoa, né? Ela não veio na minha reflexão. Mas, naquele momento em que houve aquele contato comigo mesmo, no meu mais profundo do meu ser, eu consegui identificar que tinha alguma coisa errada no meu coração, né? Que seria, com certeza, algum peso. E foi tão forte, e essa meditação é tão bonita, que eu senti uma coisa tão profunda que me deu vontade de chorar. Porque eu disse assim, nossa, como é que eu tenho esse sentimento guardado ainda? E eu não tinha essa noção. Porque muitas vezes a gente acha que esquece, né? Que passou e a gente não reviveu mais aquilo, ou não relembrou mais aquilo, então tá tudo certo. E quando você é colocado à prova, vamos dizer assim, né, que são os famosos, que se chama de gatilhos, quando vem algum gatilho na sua vida, é que você deixa emergir tudo aquilo de novo. E aí que é o grande problema. Porque o que fazer com tudo isso? E agora? Como eu posso resolver isso? Eu vou ter que perdoar. Eu vou ter que trabalhar profundamente isso em mim para poder perdoar o outro. E principalmente a si mesmo, né? Na verdade. Então, esse relato para vocês é para que vocês percebam que muitas vezes a gente tem a falsa ilusão de que a gente não ligou para aquela palavrinha maldita, que a gente não ligou para aquela ofensa, que a gente não ligou para aquela ação que para a gente foi tida e recebida como uma injustiça, uma ingratidão e tantas outras coisas que realmente fazem com que nós tenhamos ressentimentos, mágoas, ódio, tristeza, enfim, e que façamos, e que nos faça, na verdade, ficar com esses sentimentos guardados, causando mal, mesmo que nós não tenhamos a consciência deles. Então, esse momento me fez refletir muito sobre um ponto do perdão. Para a gente perdoar, a gente precisa, primeiramente, ter autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, a gente precisa, obviamente, fazer uma autoanálise sobre tudo aquilo que nos acontece, né? Primeiramente também. E a gente precisa, acima de tudo, aceitar, ter autoaceitação. Porque nem sempre é fácil, né, entender que nós carregamos um sentimento que acreditamos que não é um sentimento bom e que não gostamos até dele, né? Que filosofamos muito que não devemos, que não podemos, mas quando você se descobre tendo aquele sentimento, você fica triste, você se culpa, e aí é que vem também o processo de auto-perdão. É se perdoar por aquilo
e para poder você perdoar o outro, né? Porque assim, quando nós temos conhecimento de quem somos, a gente sempre está fazendo essas viagens, né, para o nosso íntimo. E quando a gente viaja para o nosso íntimo, a gente descobre muitas coisas que aqui fora, para a gente, está normal, como aconteceu comigo nessa meditação. Então, assim, o primeiro ponto que eu acho importante para que todos nós tenhamos consciência em relação ao perdão, e aí eu já vou trazer para o processo do espiritismo mesmo, para o processo da espiritualidade, para nós que temos esse conhecimento e essa crença, é entender que todos nós somos errantes. Todos nós um dia somos o agressor e no outro somos o agredido. Todos nós um dia magoamos e também somos magoados. Porque nós estamos em um momento, em um planeta de prova e expiação. Ninguém está aqui a passeio, ninguém está aqui veraneando e ninguém está aqui sendo um Deus, né? Nós somos seres em processo de amadurecimento espiritual, em processo de crescimento interior, e isso requer que nós tenhamos essa consciência de olhar para o outro com o mesmo olhar que a gente quer e deseja que o outro nos olhe. Porque reparem, avaliem comigo, é muito cômodo alguém nos gritar, falar algo que a gente não gostou e a gente fica magoado, né? Ficamos magoados, mexeu com o nosso brio, com o nosso ego, com o nosso orgulho, e a gente se sente no direito de ficar com raiva, de não querer mais falar, de ficar ruminando até mesmo por muito tempo aquela cena, aquela palavra, aquela agressão, enfim, né? Mas por que a gente faz isso? Porque no fundo, a gente se coloca acima daquela pessoa. A gente não avalia que nós, em algum momento, em alguma situação, também estivemos naquele lugar. E não precisa ser em outras vidas, não, em outros séculos, não. Nessa mesmo, nessa nossa caminhada existencial mesmo. Se pararmos agora, realmente para refletirmos, quantas pessoas nós magoamos, mesmo que seja sem querer. Eu tenho várias historinhas para contar, que, assim, consegue retratar o que eu estou falando para que vocês entendam. No processo de magoar, a gente tem que entender que além dessas questões todas em relação a gente não recebe aquilo que não merece, que aí já vem do processo da reencarnação, e também em relação às questões de que eu sou errante como o outro é errante, também tem um item muito importante, as nossas feridas emocionais. Porque a gente só se sente ofendido, na verdade, quando alguém nos fala ou nos faz algo que toca nessa ferida. Por que Jesus não se sentia agredido, ofendido nunca? Porque ele era um ser que era pleno. Então, por ser pleno, ele não possuía feridas emocionais. Então, para ele, se alguém chamasse ele de ladrão, de assassino, de vagabundo, de ordinário, de traidor, de anticristo, de sei lá, do que fosse, né, tentando diminuir a imagem dele, machucá-lo, aquilo não chegava para ele como ofensa. Porque só há ofensa quando há o ofendido, não é verdade? Então, assim, a gente precisa também entender esse ponto. O que muitas vezes pra gente é uma besteira, quando a gente fala pro outro que o outro reage com tanta agressividade, para o outro é uma ferida emocional. É algo que está ali dentro, precisa ser trabalhado, claro, precisa ser ressignificado, precisa ser ajustado, mas não somos nós que temos que julgar isso. Uma certa vez, um amigo meu, já um cara de 40 e poucos anos, já meio, né, sabe, adulto, ele caiu da bicicleta. Aí nós nos encontramos e quando eu vi o braço, eu estava todo machucado. E aí eu falei com ele, fez um comentário, mas baseado na minha história, naquilo que eu sempre fiz com meus irmãos, com meus amigos, etc e tal, outros amigos, e que era tranquilo. Eu fiz assim, meu Deus, menino, você tá cheio de pereba. Mas eu fiz de uma forma tão brincalhona.
E que aquilo soou tão agressivo para ele, que ele foi tão grosseiro comigo. Ele reagiu de uma forma tão grossa. Ele gritou: eu não sou perebento, eu não tenho pereba. Ele gritou bem alto assim. Eu me assustei no momento e eu disse assim: caramba. Aí eu parei, né? Eu disse assim, eu fiquei chateada na hora por causa do excesso e tal. Mas depois eu refleti, eu digo: caramba, o que será que essa pereba, essa pequena palavra, foi tão vivida de forma tão agressiva para essa pessoa, que quando eu fiz uma brincadeira, quando eu fiz uma coisa boba, para ele soou com tanta raiva, né? Eu vi que ele modificou, o olhar dele modificou, ele olhou para mim com raiva, sabe, com ira. E vá saber se ele não ficou com isso guardado de mim, né? Eu não sei se isso não criou uma mágoa, um processo que de alguma forma nos afastou. E aí você vai dizer assim: meu Deus, que bobagem, que coisa boba, que homem bobo, que homem infantil. Mas são feridas emocionais. Então, assim, nossas feridas, elas vêm de outros séculos. A gente vem para aqui para tratá-las, mas elas também vêm desse século, elas também vêm dessa nossa encarnação. E a gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa ter cuidado com o que a gente fala, como a gente age. Não é fácil, não é uma tarefa muito simples, porque a gente não consegue de um dia para a noite ressignificar coisas, modificar maneiras de ser. Mas existe um ponto importante, a empatia. Quando a gente consegue ser empata, a gente consegue perceber no outro aquilo que incomoda, aquilo que pode machucar, né? Uma coisa bem interessante, eu trouxe uma frase, que eu gosto muito de frases, e eu acho que diz muito sobre isso, que é do Chico. Vou ler para vocês. Existem pessoas que se sentem ofendidas, magoadas por qualquer coisa. A mais leve contrariedade se sentem humilhadas. Ora, nós não viemos a este mundo para nos banhar em águas de rosas. Somos espíritos altamente endividados. Dentro de nós, o passado ainda fala mais alto. Não podemos ser tão suscetíveis assim. Eu achei essa frase assim tão interessante, porque no passado, quando eu lia essa frase, eu dizia assim: nossa, como o Chico está sendo severo com as pessoas, né? Tá dizendo assim: caramba, essas pessoas estão sendo muito, vamos dizer assim, parem de mimimi, no termo mais atualizado da coisa. É basicamente isso, a tradução: parem de mimimi. Você não é o que não pode ser tocado, porque você tem um monte de coisa errada aí, você tem um monte de espinho que machucou um monte de gente. Então, assim, e ele tá certo. Hoje, com um pouco mais de maturidade, um pouco mais de consciência sobre tudo isso, eu vejo que ele tá super certo. Por quê? Nós somos muito melindrados. Nós deixamos que o nosso ego, que o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba sempre esteja acima de tudo. Tem muitos momentos em que algumas coisas que nos ferem tanto, que nos machucam tanto, são tão bobas, são tão pequenas, né? Mas elas fazem parte também desse contexto, porque a gente não quer calar, porque a gente não quer baixar a cabeça para aquilo, porque a gente, não, quem é ele, quem é ela para falar assim? E aí a gente começa a trocar farpas, e muitas vezes o final dessas farpas são brigas terríveis, são separações horrendas, são mágoas e ressentimentos que transcendem tempo e espaço. Como espíritas e pessoas que eu tenho certeza aqui que frequentam mediúnicas, quando eu comecei a frequentar a mediúnica, esse foi um ponto que me chamou muita atenção. Porque eu comecei a avaliar os irmãos, que eram, né, nós chamamos de obsessores, os irmãos que no passado eu dizia: nossa, são trevosos, nossa, eles só fazem o mal. E eu sempre via o obsessor como o único mal, né? Eu não tinha naquele tempo, quando mais nova, jovem, a consciência real, por mais espírita que fosse e entendesse muita coisa, mas a consciência real de que aquele ser pode ser eu amanhã. Né? A gente tem, né, essa síndrome de que nós não seremos um obsessor, não somos um obsessor, não seremos um espírito que não perdoou aqui, que vai ultrapassar o nosso tempo e espaço e vai levar a mágoa para lá e vai sofrer. E todas as vezes que eu via
aqueles relatos de... Óbvio que a gente sabe que existem obsessores que são pessoas que são mais e que querem fazer maldade, etc e tal. Mas a grande maioria, vamos botar assim, 90% são pessoas que querem vingança porque foram machucadas. São pessoas que não se perdoaram porque machucaram. São pessoas que que vivem secularmente, entrando e saindo séculos ali, paralisados, acorrentados a pedras chamadas de remorso, de ressentimento, de vingança, de raiva, de ódio. E quando eu via aquilo, eu parava e pensava assim, meu Deus do céu, eu não quero ser uma dessas pessoas. Eu não quero ser um espírito assim. Eu preciso trabalhar em mim o que eu puder para poder eu aprender a perdoar, para ser mais leve e perdoar, para que as coisas não sejam tão fortes para mim, para que assim, pelo menos aquilo que dá para ser trabalhado, as coisas pequenas, né? Porque, óbvio, você pode me perguntar assim, Ângela, tudo bem, e os crimes hediondos? E as pessoas que fazem mal de verdade, que estupram crianças, como é que um pai perdoa, como é que uma mãe perdoa, como é que um irmão perdoa? Então, assim, crimes, né, como muitos que quando você está na mediúnica você ouve, ele matou toda a minha família, ele incendiou toda a minha casa, ele me cortou meus braços, minhas mãos. Então, assim, são coisas terríveis e você vê a dor da raiva, a dor da vingança, mas aí ao mesmo tempo você para e diz assim, meu Deus, a minha raiva, a minha dor, a minha falta de perdão não vai fazer nada disso mudar, não vai fazer nada disso melhorar. Né? Aqueles espíritos estão ali aprisionados há séculos porque eles não conseguem o perdão. E não dar o perdão fazem com que eles fiquem presos no ressentimento, na dor, na tristeza, na vingança. E o mais desafiador, e isso eu falo para vocês de forma até científica, porque para dar pra gente vir fazer esse bate-papo, eu dei uma lida em alguns textos de que falava muito sobre o perdão no processo científico, que hoje existem vários institutos, principalmente nos Estados Unidos, Instituto do Perdão, tem vários institutos que eles estudam o poder do perdão, né, os benefícios, e estudam também os malefícios da mágoa, do ressentimento, do ódio. E assim, eles concluíram que nem mesmo quem consegue realizar suas vinganças, se não perdoar, não fica liberto. Então, assim, para vocês entenderem como o perdão é poderoso. O perdão ele é libertador. Ele transforma, ele faz com que a gente cresça, ascenda. É filosófico, é bonito falar, eu sei que é desafiador na prática, eu sei que é muito difícil, mas é basicamente a nossa única escolha para termos saúde, bem-estar. Hoje é comprovado cientificamente, através da ciência, através de testes, que remorso, que raiva, que ressentimento, que ódio, tudo isso causa muitas doenças cardiovasculares em pessoas saudáveis, pessoas que não têm hereditariedade na família, em pessoas que não têm nenhum tipo de comorbidade. Então, assim, quando a gente leva anos e anos da nossa vida achando que aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele ódio que a gente tem está sendo um benefício, está sendo bom, está sendo prazeroso porque a gente está vivenciando aquilo e está como se a gente estivesse machucando o outro, a gente só está machucando a gente. Porque é como uma frase também de William Shakespeare que eu gosto, que fala o seguinte, guardar ressentimento é como beber veneno e esperar que o outro morra. Isso é forte. Se nós formos refletir sobre isso, a gente percebe que a falta do perdão, ela é totalmente prejudicial apenas para cada um de nós que não perdoa. É fácil, Ângela, perdoar? Nem sempre. É preciso que a gente tenha, primeiramente, coragem para se libertar dessas nossas amarras, que são o orgulho, a vaidade. Muitas vezes a pessoa ela alimenta a raiva como forma de injustiça e como forma de vitimização.
É difícil falar isso, né? Pode até chocar muitas pessoas, mas muitas vezes a pessoa que tem dificuldade em perdoar, ela sente um prazer, né? Vamos botar entre aspas, de ser vítima. Então ela diz assim: não, eu não vou perdoar aquela pessoa, porque aquela pessoa vai ter que pagar, ela vai ter que saber que ela tá me fazendo mal, que ela tá me causando mal por isso. E na verdade, não importa, porque muitas vezes quem te machuca nem lembra que te machucou. Tem pessoas que nos machucam, que fazem coisas até terríveis pra gente. Os anos passam, né? A gente cresce, amadurece, fica com raiva daquela pessoa por tantos séculos, vamos dizer assim. E aquela pessoa, quando você encontra, ela nem sabe que te machucou, ela nem lembra que te magoou. Então, assim, o perdão é algo que é muito pessoal. O perdão é incondicional. Não existe condições para se perdoar. É só você decidir. Quando você decide perdoar, você quebra uma barreira, né? Você quebra uma barreira e você fortalece uma virtude moral. Quando você fortalece essa virtude moral, com certeza você está dando um passo a mais para a sua ascensão espiritual. Mesmo que seja 0,00001%, é uma ascensão. E isso é um crescimento. E qual é a nossa meta como seres reencarnados aqui? A nossa meta é evoluir. A nossa meta é avançar. A nossa meta é crescer. Eu separei um trecho do Evangelho, né? O capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Eu separei instrução dos Espíritos, que é perdão das ofensas. Eu vou ler só um trecho deles para vocês, para a gente poder complementar essa reflexão que eu estou fazendo com vocês. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ó, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. Quem sabe, se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe. Se vós não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária. Então, assim, meus amigos, o próprio Evangelho, o próprio Cristo nos fala da necessidade da nossa avaliação pessoal, né? Da nossa viagem para dentro de nós mesmos, para ver que muitas vezes numa briga, a qual a gente sai ofendidíssimo, sofrendo muito e se sentindo injustiçado, a gente também ofendeu muito, a gente também machucou muito, mas é porque as palavras ditas muitas vezes não são ouvidas pela gente. Elas só são ouvidas quando são ditas pelo outro. E então, nesse momento, a gente se ofende. Mas a gente tem essa soberba como seres materiais em evolução de acreditar que nós podemos fazer, falar, dizer e acontecer o que quisermos e que o outro, ele tem a obrigação de entender, de aceitar e de nos perdoar sempre. Mas nós não. Nós vivenciamos esse processo, né? Esse processo de estar sempre alimentando essa mágoa, de estar sempre alimentando essa tristeza, de estar sempre alimentando tudo de ruim, apenas como forma de vitimização, né? Nos colocando como vítimas. E não somos. Não somos nem outrora, nem agora. Porque somos errantes, somos viajantes que ainda temos muitas falhas a serem consertadas. Machucamos muito com nossas falas, às vezes nossas ações também. Nós, na ânsia de vivermos as relações, nós criamos expectativas com o outro, né? E essas expectativas não supridas,
também se tornam mágoas. Mas as expectativas não supridas são com base na gente. A gente se coloca como a base e o perfil do que a gente quer no outro. Mas quem somos nós para exigir isso? Para exigir essa perfeição, para exigir que o outro seja sempre perfeito, que o outro esteja sempre com cuidado para falar conosco, para agir, e nós não. E nós podemos falar nossas verdades, nós podemos discutir, nós podemos agir como quisermos, e tá tudo certo, né? E não é dessa forma. Eu acho que o perdão, ele passa sempre a ser o maior reconhecimento do amor. Porque quando a gente consegue se perdoar, primeiramente, a gente, de alguma forma, abre uma energia que propicia o perdão para outras pessoas. E tem um detalhe muito importante na questão do perdão. Pedir perdão não quer dizer que o outro vai lhe perdoar. O perdão, aí eu volto ao que eu falei no início, tem muito mais a ver com a sua responsabilidade para consigo, para com a sua consciência e para com Deus, do que apenas com o outro. Óbvio que você precisa se retratar quando você causa um mal, quando você machuca, mas isso não quer dizer que o outro vai aceitar, que ele está nesse mesmo processo evolutivo que você, que ele está mais desprendido para receber o seu perdão com mais tranquilidade e que ele não vai ficar afetado por isso. Mas você não pode deixar de perdoar. O perdão, ele pode existir mesmo que você não vá até o outro e peça o perdão. Mas você pode, dentro do seu coração, retirar todas aquelas mágoas, todos aqueles sofrimentos que você sente que causou naquela pessoa. E quando você se sentir mais preparado, você pode chegar e verbalizar para aquela pessoa. Porque quando a gente também não consegue se perdoar por um erro que causou ao outro, a gente se autoflagela, se maltrata, adoece, se torna frio, muitas vezes rancoroso, ranzinza, e de alguma forma o planeta se torna escuro, né? A nossa existência se torna escura. Lá vou eu com as frases de novo. Tem uma frase do Chico que eu também tinha uma dificuldade de entender no passado, quando era mais nova, e hoje eu entendo perfeitamente e tem a ver com o que eu estou falando agora. Que ele diz o seguinte: ser magoado dói demais, mas pior seria se fosse eu que magoasse. Isso é muito profundo também. Por que é profundo? Porque quando você magoa, você não tem a dimensão do que você causou no outro. Existem mágoas que fazem as pessoas se matarem, né? Existem mágoas que fazem pessoas entrarem em processos depressivos. Existem mágoas que a gente causa no outro e que talvez nem se dê conta, mas que faz com que a vida daquele outro, por muitos e muitos anos, seja cinza. E quando nos magoam e a gente busca o conhecimento, a gente busca trabalhar, a gente sabe como lidar com aquilo. A gente já tem, de alguma forma, o entendimento para saber que a gente precisa perdoar aquela pessoa, porque ela com certeza é doente. Todos nós somos doentes de alguma forma, cada um no seu patamar evolutivo, cada um na sua dose. Mas entender isso também nos livra de outras mágoas, porque quando a gente não consegue ser perdoado por outro alguém, a gente fica com raiva dessa pessoa. Arrogante, prepotente, presunçoso, eu tô aqui me humilhando e você ainda tá procurando frescura comigo. E aí você vai com mais uma mágoa para poder trabalhar. Então, assim, a gente ri, né, desse contexto, mas é muito importante a gente ter esse conhecimento, a gente ter esse entendimento, porque o perdão, ele também é um hábito, assim como o amor, assim como todas as outras virtudes, né? E assim como também todas as nossos defeitos e imperfeições também são hábitos. Se a gente busca, se a gente se predispõe a criar o hábito do perdão,
É desafiador. É uma tarefa que você vai ter que ter muita fé, muita perseverança. Mas com certeza você vai conquistar algum avanço, alguma vitória. E a gente não pode filosofar, romantizar isso. Porque o caminho até o perdão é um caminho que precisa ser trilhado de forma consciente, de forma cautelosa, porque a gente pode querer dizer que perdoa de boca para fora, achar que perdoou, mas lá dentro tá tudo bagunçado ainda. Então é preciso que a gente também entenda que tudo a cada momento, né? Tudo tem que ser na dosagem certa. Não exija muito de você. Se você hoje não consegue pedir perdão, trabalhe isso em você. Se você hoje não consegue perdoar, trabalhe mais ainda isso em você. Se você tem pessoas que você machucou e essas pessoas não te perdoaram, trabalhe isso em você. Se você tem dificuldade em perdoar ou em perdoar a si mesmo, trabalhe isso em você. Trabalhe como? Primeiramente, através do autoconhecimento. Fazendo essa viagem mesmo, sem medo para dentro de você. Primeiro, identificando o porquê dessas mágoas, o porquê dessas sensações. Lembrando que são feridas, né, emocionais de outras vidas ou dessa própria vida. São lacunas que estão aí e que fazem com que você não tenha o fortalecimento de receber alguma crítica ou alguma ação e não se fragilizar tanto, não se sentir tão suscetível àquilo. Então isso precisa ser trabalhado. Se precisa de ajuda, procura um psicólogo. Se precisa de ajuda, procura um terapeuta. Se precisa de ajuda, procura um acolhimento no centro espírita. Mas busca retirar do seu coração todas essas dores, todos esses pesos, todas essas amarras. E lembra que aqui não é o fim. Se a gente não conseguir trabalhar isso aqui, a gente vai passar para o outro lado, como se diz, para o mundo espiritual, carregando os mesmos pesos, sendo espíritos atordoados, atormentados, se sentindo culpados ou se sentindo revoltados, querendo vingança ou querendo ter mais uma chance para pedir perdão, para ser perdoado. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência, meus amigos. É preciso que a gente comece a refletir a partir de hoje, de agora. Chico diz que a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora e fazer um novo fim. Se existem muitas mágoas do passado, se existem muitos erros do passado, se existem muitas dores do passado, trabalha isso dentro de você. Busca jogar limpo, se olhar no espelho e dizer: o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou guardando essa mágoa? Por que eu ainda estou carregando esse peso? Por que está tão difícil para mim não seguir? Né? Existem muitas pessoas no planeta hoje, inclusive nesse mesmo estudo que eu li da Universidade do Perdão, do Instituto do Perdão, eles diziam que as pessoas passam muitos anos com a mágoa, com o remorso, com os ressentimentos, e quando chega um determinado tempo, elas estão tão aprisionadas naquilo que elas não conseguem. Elas, é como se fosse assim, elas se tornam seres autômatos, né? São seres que estão só sobrevivendo. Elas não estão mais vivendo, porque elas começam a desconfiar das pessoas, elas começam a se fechar nos seus mundos, no seu mundo, elas começam a viver uma vida de introspecção, de tanta dor, tanta raiva, tanta mágoa, tanta decepção, tanta tristeza, porque ela não vai perdoando, né? Ela não vai libertando o peso, ela vai suprimindo cada vez mais. Então eles falam que além das doenças cardíacas, muitas pessoas também ficam depressivas por causa do não perdão. Então, assim, quando a gente para avaliar de uma forma linkando a saúde, o perdão realmente é uma cura.
É uma cura para o nosso bem-estar, para a nossa paz interior. Então, assim, é preciso que nós tenhamos essa força de vontade. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Jesus disse a Pedro, perdoa não só 7 vezes, mas 7 vezes 70 vezes. Mas o que é perdoar 7 vezes 70 vezes? É você estar o tempo inteiro perdoando aquela pessoa que te machucou, toda hora ela te machuca, você perdoa, toda hora ela te machuca, você perdoa, toda hora ela te machuca, você perdoa? Não, não é necessariamente isso. Até porque você precisa entender que quando você perdoa alguém, não quer dizer que você transformou aquela pessoa com o seu perdão. Primeira coisa é que você transformou a você, o seu coração com aquele perdão. Mas você pode, infelizmente, perdoar alguém que ainda não está no estágio de, com aquele perdão, também ser transformado. Então, nem sempre aquela pessoa que colocou veneno na sua taça, se você perdoar, ela não vai amanhã colocar de novo o veneno na sua taça. E é preciso que a gente entenda isso também. Não quando eu falo isso, muitas pessoas dizem, mas não pode ser assim, mas é porque a gente precisa também ter racionalidade no contexto. E entender que se há um processo evolutivo entre eu e o mundo, todos estão em um patamar. Existem pessoas que elas não estão ainda no patamar de realmente perdoar ou serem transformadas pelo perdão. E elas vão precisar de outras vidas, de outras oportunidades. O maior exemplo disso são esses espíritos que estão aí há séculos tentando se vingar, tentando machucar aquele que causou algum dano, algum mal para ele, né? Então, assim, é preciso que a gente compreenda esses pontos que envolvem o perdão. Você perdoar não quer dizer obrigatoriamente que o outro vai aceitar o seu perdão. Você perdoar não quer dizer obrigatoriamente que você vai transformar o outro, você vai melhorar o outro, que ele não vai fazer mais aquilo que ele fez com você. Mas aí você vai ter que estar preparado emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, para entender também essa verdade. E entender que tudo tem a ver com você, a sua consciência e Deus. Essa é uma frase que eu tenho levado muito para a minha vida, tenho exercitado muito ela, né? Que a gente muitas vezes acha que as coisas são entre a gente e o outro. A gente e o outro. E não. Tudo no final das contas, como a Joana falou para Divaldo, tudo, Divaldo, no final você vai perceber que foi entre você e você mesmo. E a sua consciência e Deus, como diz Madre Teresa de Calcutá, né? Então, assim, é preciso que a gente realmente queira buscar trabalhar essa virtude moral que é o perdão, sabendo e reconhecendo que não é tarefa fácil, mas sabendo e reconhecendo também que é uma tarefa necessária se nós quisermos sermos seres saudáveis. Se nós quisermos avançar, nem que seja 0,001% na caminhada, se nós quisermos ter tranquilidade, paz interior, se nós quisermos evoluir como assim viemos aqui. Como espíritas, nós temos essa consciência. Não que temos que ser perfeitos, mas que precisamos nos melhorar a cada dia. Então, o perdão faz parte desse processo de melhoramento. Entender isso é o primordial para que nós tenhamos realmente um avanço nessa caminhada existencial. Eu gostaria de finalizar com uma prece do Chico Xavier, que é linda, e depois com um texto que eu escrevi, mas eu acho que finaliza assim de uma forma bacana tudo isso que eu falei para vocês, né? Então, assim, antes de ler a prece e de finalizar com o texto, eu queria também que vocês refletissem mesmo sobre tudo isso que eu falei, absorvessem aquilo que vocês realmente acreditam que cabe para ser absorvido e respondessem aquela questão. E que também nessa noite fizesse aquele mergulho para dentro de si mesmos e parasse e percebesse no seu coração se tem alguma mágoa ainda que precisa ser eliminada, se tem alguém a quem precisa pedir perdão ou alguém a quem precisa receber, né? Você precisa receber o perdão ou você mesmo precisa se perdoar e fazer todos os esforços que você puder, que estiver ao seu alcance,
para que você conquiste essa liberdade, para que você conquiste esse amor e para que você conquiste essa cura, tá bom? Eu vou ler agora aqui para vocês a prece, que é de Chico. Só um minutinho, a oração. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar conforme nos perdoastes e nos perdoas a cada passo da vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis a erros e que por isso mesmo as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadecete de nós e ensina-nos a praticá-lo. Essa prece de Chico é uma prece que me trouxe muita reflexão, porque é similar ao Pai Nosso, né? Que nós sempre estamos buscando, orando o Pai Nosso, e quando a gente fala, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como vós, né, nos perdoaste, a gente muitas vezes não tem o significado real daquilo, porque a gente quer o perdão de Deus, né, quer o perdão do universo, vamos dizer assim, a gente quer ser perdoado, mas a gente tem dificuldade para perdoar o nosso irmão. A gente, por qualquer bobagem, a gente está alimentando essas ofensas. Deixa eu só abrir aqui para vocês o texto. Só um minutinho. Opa! Vamos ver aqui. Não. Olha, o texto não tá abrindo, tá tendo uma dificuldadezinha. Vou ficar devendo para vocês esse texto, mas eu mando para Ellen, para que ela compartilhe com vocês, tá bom? Mas eu finalizo aqui essa nossa conversa, na verdade, muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha visão sobre o perdão e fazer com que vocês possam refletir também sobre ele, e que nós todos possamos a cada dia ter força de vontade, ter fé e perseverança, para que possamos eliminar de nosso coração todas as mágoas, todas as tristezas, nos reconhecendo como seres imperfeitos e reconhecendo ao outro como ser imperfeito, para que possamos ter mais facilidades em nos perdoar e também perdoar aquele a quem nos ofende. Gratidão imensa para todos vocês, muita luz e até breve em uma nova oportunidade desse compartilhamento. Muita luz para todos e muita paz. Boa noite, queridos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós a vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.